peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Amém, igreja? Pode sentar, soberano Deus, querido. Nessa noite, ó Pai, nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor venha falar conosco, ó Pai, através da Tua palavra. Nós já sentimos a Tua presença aqui, Deus, desde quando nós entramos aqui. Durante o louvor, Pai, nós sentimos o mover do Teu Santo Espírito sobre a nossa vida. E agora eu quero pedir ao Senhor, Deus, que o Senhor venha colocar esse desejo, Pai, que o salmista declarava aqui, meu Pai. Que uma coisa nós pedimos ao Senhor, e uma coisa nós buscaremos no Senhor, Pai. Que nós possamos morar na casa do Senhor todos os dias da nossa vida. Que nós possamos contemplar a beleza da Tua santidade em todos os tempos, ó Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo, fique à vontade e fala conosco de uma maneira especial essa noite. Amém, igreja? Hoje nós vamos falar sobre algo muito especial. O salmista Davi, nós sabemos que ele tinha um relacionamento muito próximo de Deus. A Bíblia fala que Deus chama Davi de um homem segundo o coração de Deus. Ou seja, Davi era um homem que agradava a Deus. Davi era um homem que tinha atitudes, que tinha reverência pelo nosso Deus. E Davi aqui, ele escreve que ele queria buscar uma coisa. E ele queria buscar uma coisa e ele pedia ao Senhor essa coisa. Que ele pudesse morar na casa do Senhor todos os dias. Nós vimos aqui, igreja, a profundidade com que Davi declara o desejo dele de estar na casa do Senhor. O desejo de Davi de estar na presença do Senhor. Enquanto hoje, igreja, nós vemos tantas igrejas abertas e tantas pessoas que não dão importância para gastar um tempo na casa do Senhor, para gastar um tempo contemplando a beleza do nosso Deus. E eu estava meditando, estudando, já faz uns dias que eu estou estudando essa mensagem. Já faz uns dias que eu tenho guardado essa palavra no meu coração. E eu peguei aqui algumas palavras muito importantes nesse versículo. E eu separei aqui 6 palavras. A primeira foi uma coisa, a segunda foi peço, depois buscarei, depois morar, depois contemplar e meditar. Essas palavras, igreja, ela vai trazer para a gente algumas lições. Lições essas que podem transformar a nossa vida. Se nós seguirmos o que Davi nos ensina aqui, nesse versículo, e com essas palavras que eu coloco assim como palavras-chave, nós poderemos, igreja, ter uma vida diferente. Nós poderemos, igreja, ter uma intimidade maior com o nosso Deus. Nós poderemos agradar o nosso Deus de uma maneira muito especial. E Davi, a primeira coisa que Davi diz aqui, uma coisa eu peço. Como eu disse, igreja, Davi era um homem segundo o coração de Deus. E aqui na terra, Davi era um homem que ele tinha muitas riquezas. Ele tinha mulheres, ele tinha palácio, ele tinha tudo aquilo que ele queria. Sabe aquela pessoa, igreja, que nada falta para ele? Tem dinheiro, tem casa, tem mulher, tem filhos, qualquer coisa que Davi quisesse, Davi poderia alcançar. Davi era um homem reconhecido pelas pessoas. Davi era um homem amado pelas pessoas. A Bíblia fala que as pessoas gostavam de Davi. E a Bíblia fala que Davi era um grande guerreiro. Tanto que alguns tiveram até ciúmes de Davi. De tanto que Davi era um homem forte. Sabe o que eu quero dizer para você, igreja?
querer, ele poderia ter. Mas aí é que está a grande chave da lição que Davi nos dá. Que ele sendo rei, ele sendo um homem considerado segundo o coração de Deus, ele tendo todas as riquezas da terra, ele tendo privilégios, ele tendo um palácio, ele tendo tudo, igreja. Ele disse que uma coisa ele queria. Que coisa era essa que Davi queria, igreja? E ele vai nos dizer que ele queria a presença de Deus. Davi, ele poderia ter qualquer coisa, mas Davi, ele queria apenas uma coisa. E quando nós lemos a Bíblia, igreja, nós vamos ver em algumas outras situações essa uma coisa. Eu preguei outro dia aqui sobre Marta e Maria, e a Bíblia fala que Jesus falou para Marta e para Maria que apenas uma coisa era importante. Você se lembra? Que Jesus disse para ela: olha, apenas uma coisa é importante. E Maria escolheu o que era mais importante, que era estar na presença de Deus, que era estar aos pés de Jesus. Então, igreja, o que Davi me ensina aqui? Que apenas de uma coisa eu preciso. Apenas uma coisa eu preciso, igreja. E essa coisa chama-se presença de Deus. Se nós tivermos a presença de Deus, igreja, se nós tivermos a presença de Deus, se nós priorizarmos a presença de Deus, todas as outras coisas elas perdem a importância. E é sobre isso que Deus quer nos ensinar nessa noite, sobre prioridade, sobre priorizar aquilo que realmente importa. Se nós formos olhar para a nossa vida, igreja, nós temos muitas coisas para fazer. Nós temos que trabalhar, nós temos que cuidar da nossa casa, cuidar da nossa vida. Mas nenhuma dessas coisas, igreja, muda de fato a minha e a sua vida. Mas se eu coloco Deus como prioridade na minha vida, o que Mateus 6,33 vai dizer? Buscai primeiro o reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Amém? Então, a igreja Davi está ensinando para mim e para você aqui, sabe o que? Priorize realmente o que importa. Às vezes a gente olha e fala: nossa, domingo é dia de eu ficar em casa descansando. Amanhã, segunda-feira, eu vou trabalhar. Segunda-feira eu tenho muita coisa para fazer. Eu acho que eu vou ficar em casa, o friozinho está fazendo. E a gente prioriza, a igreja, o nosso descanso, a gente prioriza o nosso eu e não prioriza o nosso Deus. Então Davi, ele diz aqui, olha, ele era um homem que tinha tudo, igreja, tudo, mas apenas uma coisa ele precisava, uma coisa somente ele precisava, essa mesma coisa que Jesus disse lá para Marta e Maria, que seria importante, uma coisa que seria a presença de Deus, priorizar a presença de Deus. E quando a gente aprende, igreja, a priorizar Deus na nossa vida, todas as outras coisas elas perdem um pouco a importância. Ah, mas isso é ruim. Não é, igreja, porque Deus fala para ele, sabe o quê? Que quando a gente está com Ele, Ele cuida do que é nosso. Amém? A segunda palavra que eu quero destacar aqui, igreja, é peço. Olha para você ver, Davi, ele queria uma coisa, amém? Mas ele tinha definido a prioridade dele,
que era uma coisa, mas ele não ficou parado. Ele queria uma coisa e ele pediu aquela coisa. Uma coisa eu peço ao Senhor. Nossas orações, igreja, elas refletem a nossa prioridade. Eu não sei como tem sido as suas orações, mas hoje você vai entender o que tem sido prioridade na sua vida. Davi, quando ele ia orar, ele pediu para o Senhor: Senhor, eu peço que o Senhor esteja comigo. Eu peço que eu possa adorar ao Senhor. Eu peço que eu possa estar na sua casa. Como têm sido as nossas orações, igreja? Será que nós temos nos ajoelhado? Será que nós temos buscado a presença de Deus? E temos dito: Senhor, o que eu preciso é da sua presença na minha vida. O que eu preciso é que o Senhor queira me ter perto do Senhor. Ou será que as nossas orações, igreja, têm sido uma lista de pedidos ou uma lista de clamores? Se ajoelha para orar e você começa: Senhor, Deus, eu preciso disso, Deus, eu preciso daquilo, Deus, eu preciso daquilo, e começa a ler uma lista daquilo que você precisa para Deus. Se nós estamos diante de Deus pedindo e só pedindo, igreja, nós precisamos refletir um pouquinho aqui com Davi hoje e entender que todas as coisas Deus vai me dar, mas eu preciso priorizar a presença dele. Eu preciso priorizar o privilégio de estar na presença do Senhor. Lá em João 15:5 vai dizer: eu sou a videira e vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dará fruto, porque sem mim nada podemos fazer. Sabe o que João está dizendo aqui? Que se nós não estivermos em Jesus, igreja, nós não poderemos fazer nada. Então não adianta nós priorizarmos outras coisas. Não adianta nós priorizarmos, porque Ele é a videira, nós somos os ramos. E eu te pergunto: dá para ter ramos sem o tronco? Sim ou não, igreja? Não. Os ramos, ele nascem do tronco principal. Amém? Então, igreja, nós precisamos entender o que é prioridade. E a prioridade, igreja, é ter o Senhor conosco, é estar na presença do Senhor. E nós precisamos que as nossas orações, elas revelem a nossa dependência de Deus e a nossa prioridade diante de Deus. Então eu aprendo com Davi aqui nessa noite que eu preciso apenas de uma coisa. Eu defino a minha prioridade. Eu só preciso de uma coisa. Se eu tiver o Senhor comigo, todo o resto vai bem. Eu tenho que priorizar, eu tenho que entender qual é a minha prioridade e eu tenho que pedir. Davi, ele prioriza, ele entende a prioridade, que era uma coisa: a presença do Senhor. E aí ele pede ao Senhor: uma coisa eu peço ao Senhor. E sabe o que mais, igreja? Ele não só pede, mas ele diz: e eu a buscarei. Buscar, igreja, quer dizer que você não vai só pedir, cruzar os braços e não fazer nada. Jeremias 29:13 fala: buscar-me-eis e me achareis quando buscar de todo o vosso coração. Sabe o que eu aprendo aqui? Que eu tenho uma maneira certa
qualquer jeito que eu vou buscar ao Senhor. Eu não tenho que buscar ao Senhor de qualquer jeito. Eu tenho que buscar Ele de todo o meu coração. Será que realmente no meu coração a minha prioridade é ter o Senhor comigo? Será que nós faríamos como Paulo e como outros que disseram: olha, mesmo que eu seja morto, mesmo que eu seja preso, ainda assim eu quero a presença do Senhor? Será que se nós fôssemos colocados, igreja, diante de situações, assim como os discípulos foram colocados, quando Jesus foi julgado, foi condenado, será que ainda assim nós buscaríamos a presença do Senhor de todo o nosso coração? Igreja, eu posso dizer para você que nos dias atuais, igreja, poucas pessoas buscam de todo o coração o Senhor. E é por isso que muitas pessoas não têm encontrado verdadeiramente com Jesus. Por isso que muitas pessoas, igreja, têm sofrido. Por isso que nós vivemos num mundo onde pessoas sofrem o tempo inteiro de ansiedade, de depressão, de medos, de inseguranças. Porque não tem buscado o Senhor da maneira correta. E até nós mesmos, igreja, que estamos aqui, que buscamos ao Senhor, talvez nós ainda não tenhamos buscado da maneira correta, mas o Senhor nos ensina nessa noite, Ele nos dá a receita: buscar de todo o nosso coração. O que é buscar de todo o nosso coração, igreja? É buscar no mais íntimo da nossa alma, é querer realmente ter Deus, só ter a presença de Deus. Se eu tiver que escolher entre o mundo e a presença de Deus, eu quero a presença de Deus. Porque não adianta eu ter o mundo se eu não tiver Deus. Não adianta eu ter riqueza se eu não tiver Deus. De nada eu sirvo se eu não tiver Deus. Então nós temos que priorizar o Senhor. Nós temos que pedir para o Senhor, para que Ele venha ficar conosco, para que Ele se aproxime de nós, para que Ele nos aceite perto dEle. E nós temos que buscar a Ele, igreja. Buscar de todo o nosso coração. A busca pela presença de Deus é uma ferramenta de aproximação entre nós e Deus, igreja. Não basta eu dizer: eu quero Deus na minha vida. Não basta eu dizer: olha, eu quero ter Deus na minha vida, eu quero servir ao Senhor. Mas eu preciso continuar buscando continuamente essa presença de Deus sobre a nossa vida. Buscar, buscar e buscar a cada dia. Buscar o tempo inteiro, igreja. E Davi, ele prossegue dizendo o seguinte: buscarei que eu possa morar na casa do Senhor. O desejo de morar, igreja, de habitar continuamente na presença de Deus, ela traz para a gente a necessidade que Davi tinha de ter algo permanente com o Senhor. Morar quer dizer permanecer, não é verdade, igreja? Na minha casa eu moro, eu permaneço ali. Eu posso até ir em algum lugar, mas eu moro naquele lugar. É a minha residência fixa, é o meu lugar de referência. É essa a palavra. Morar é o meu lugar de referência, igreja. E nós devemos não apenas desejar ter encontros com Deus. Eu vou na igreja de vez em quando, porque lá eu sou alimentada da palavra de Deus, e a gente ora, e eu sinto a presença do Senhor, e está tudo bem. Isso não pode ser esporádico, igreja. Isso não pode ser momentos. Davi, ele me ensina que uma coisa eu preciso, a minha prioridade, eu tenho que definir que é o Senhor que é comigo. Eu tenho que pedir para Ele que fique comigo.
E eu tenho que buscar, orando, lendo a Bíblia, tendo intimidade com Deus, para que eu permaneça nele e ele permaneça em mim. A casa do Senhor hoje, igreja, não é as paredes desse templo. A casa do Senhor é o meu corpo e o seu corpo, amém? 1 Coríntios 6,19 vai dizer: ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes parte em Deus, e que não sois de vós mesmos. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Que o nosso corpo não é nosso, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus, e que o Senhor quer habitar em nós, quer morar em nós. Ele quer morar na nossa vida, igreja. E se nós buscarmos Ele o tempo inteiro, Ele vai morar conosco. É só a gente dar lugar. Nós devemos desejar que Ele more conosco, que Ele viva conosco, dia e noite. E aí Davi fala que ele queria contemplar a beleza do Senhor. Davi, ele queria estar perto de Deus, não para pedir, não para ter a proteção, mas ele queria estar perto de Deus para contemplar a beleza de Deus. Se você parar para pensar, igreja, a gente ora, mas Deus é lindo demais, igreja. Olha o que Deus tem feito pela nossa vida. Olha a beleza do Senhor em querer habitar em nós. Nós que tem um hino que eu gosto muito, que ele fala assim, ó: se Deus olhasse para nós, sabe? Quando Deus olha para nós, Ele sabe que nós vamos errar, Ele sabe que nós vamos pecar, Ele sabe que nós vamos desistir, que nós vamos colocar na pressa, mas ainda assim Ele me ama. Ainda assim Ele cuida de mim. Ainda assim Ele o tempo inteiro me protege. Então contemplar Deus, igreja, a beleza de Deus é algo sublime demais. É algo que nós devemos desejar no nosso coração. Ter Deus na nossa vida, não somente para ficar pedindo, mas para contemplar, para ajoelhar e dizer: louvado seja o Senhor, glória a Deus, aleluia. Gastar tempo, igreja, só adorando. Às vezes eu gosto de ir para o meu quarto e só adorar, colocar um hino ou alguns hinos e ficar ali só louvando, só louvando, só louvando, só louvando, só louvando, igreja. Ensaiando, sabe por quê? A Bíblia fala que no céu nós só vamos adorar ao Senhor, não vou fazer mais nada. Então eu tenho que começar a treinar daqui, porque eu quero estar lá. Eu quero estar lá, só adorando o Senhor. E se eu não sei adorar o Senhor, o que eu vou fazer no céu? Então, igreja, contemple o Senhor. Queira contemplar a presença do Senhor. E Davi, ele continua dizendo: olha, eu quero buscar a presença do Senhor, morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar. Meditar, igreja, do hebraico significa bakar, que quer dizer perguntar, refletir, buscar. Lá em Levítico tem uma passagem que o meditar significa examinar. Então, igreja, meditar é você buscar conhecer mais de Deus, é você buscar mais saber quem é esse Pai que cuida de você, é refletir sobre os ensinamentos do Senhor através da palavra, é você perguntar, é você querer saber mais de Deus, é você ter mais interesse pelo Senhor. Oh Deus, como eu queria, saber mais, conhecer mais, parar para meditar na palavra, ler, entender. Deus, olha como é que Deus falava com Davi, olha como é que Deus falava com Moisés, olha como é que Deus agia
Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua natureza divina, tem sido claramente compreendido por meio das coisas criadas, de modo que tais homens são indesculpáveis. Sabe o que é isso, igreja? O tempo inteiro, desde quando Deus criou o mundo, que Deus tenta se revelar para nós. Os atributos de Deus não são escondidos. O tempo inteiro Deus se revela para nós. O tempo inteiro Deus se revela para nós, igreja. E nós precisamos conhecer e prosseguir em conhecer a Deus, desenvolver intimidade com Ele, através da meditação, através da oração, através do nosso contato com Deus em todo o tempo. Orai sem cessar, esteja o tempo inteiro em oração. A presença de Deus, igreja, deve ser a maior prioridade na nossa vida. Assim como Davi, nós precisamos pedir, definir a nossa prioridade. Nós devemos pedir, buscar, morar com Deus, contemplar, meditar na presença do Senhor. Que nós possamos, igreja, sair daqui nessa noite com as nossas vidas refletindo, igreja, essa busca contínua, essa busca intensa pela presença de Deus. Que nós possamos viver na presença do Senhor todos os dias da nossa vida, igreja. Que nós possamos viver na casa do Senhor todos os dias da nossa vida, assim como Davi desejava. Quando Deus me deu essa palavra, já tem mais tempo, e eu fiquei muitos dias aplicando essa palavra, meditando essa palavra, e cada dia que eu meditava, mais eu me emocionava. Quando eu falava, nossa, Davi, como que o Senhor me ensina isso, Davi? O Senhor tinha tudo, mas só queria só uma coisa. E nós precisamos tanto de Deus e não buscamos. Nós carecemos tanto da graça de Deus e não buscamos a presença dEle. Então que nós possamos aprender com Davi nessa noite, igreja. Vamos buscar ao Senhor. Vamos desejar estar na presença do Senhor. Vamos desejar conhecer e prosseguir em conhecer. Vamos aprender, a buscar corretamente o nosso Deus. Buscar de novo todo o nosso coração. Não é buscar só de vez em quando, é buscar de dentro. Eu quero a presença do Senhor. Eu quero a presença do Senhor. Eu preciso da presença do Senhor. Então, como é que eu posso fazer isso, igreja? Lendo a Bíblia, conhecendo o Senhor, orando, estando nas programações da igreja, porque isso te fortalece, porque isso faz com que você cresça espiritualmente. Você compartilha a fé de outros irmãos compartilham a fé com você, e isso te fortalece, e isso faz você ver como Deus é maravilhoso, como é bom a presença de Deus. Amém? Vamos orar juntos, igreja? Feche os seus olhos. Vamos orar. Senhor, nessa noite, ó Pai, eu quero pedir, Pai, uma coisa: que nós possamos morar na casa do Senhor em todo o tempo. Que nós possamos buscar a presença do Senhor, meu Pai. Que nós possamos desejar em todo o nosso coração viver na casa do Senhor, ter a presença do Senhor conosco, ó Pai.